Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like bacana, legal, né? Você vai ajudar bastante a gente, tá? Compartilhe os vídeos, divulgue o canal, faça o que você puder, ok? Aqui é um canal de estudo, de buscadores, pesquisadores, etc. Tá? E se você quiser também ser um financiador do canal, você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com, tá? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem o Pix, ok? Certo? Nós estamos fazendo vários vídeos, né? Para a gente estudar uma escola, assim, de modo mais particular, a valentiniana, de Valentim, ok? E claro que a gente acaba entrando dentro de outras visões, porque a gnose você não pode separar escola por escola sem ter conectividade. Então tem uma relação. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, é muito difícil entender a gnose. Não, ela não é difícil de entender. Tá? O, o problema não está na gnose, o problema está nas pessoas que têm uma mente já moldada. E aí você dá de cara com algo que vai questionar a nível geral as várias ideias que se tem. Né? Primeiro, nós fomos educados a acreditar que existe um Deus, Pai de Jesus, que é o Jeová. Né? Depois, nós fomos levados a acreditar que Jesus, né, é Deus num sentido parecido com Jeová. Depois eles inventaram um Espírito Santo que todos os três com aspectos masculinos para, para, diremos assim, formar aquilo que se chamou de Trindade. Quem deu o impulso inicial sobre isso foram outros. No entanto, o Santo Agostinho foi aquele que, diremos assim, organizou a coisa da Trindade. Então ele também revestiu a Trindade com um certo ar de mistério que ninguém consegue entender, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito também não é o Pai. O Espírito não é o Filho, mas também não o Filho também não é o Espírito, e assim por diante. Mas todos são um só Deus em três pessoas. Todo mundo cresceu ouvindo essa ideia. Tá? Os gnósticos navegaram um pouquinho além, né? E fizeram uma compreensão bem diferente. Tá? Valentim, por exemplo, ele faz uma análise da gnose a partir, principalmente usando o aspecto de como explicar o surgimento, tá, dos aeons. Então ele vai apelar para tétrade e não para trindade. Ele vai falar sobre a tétrade, a primeira tétrade, a segunda tétrade, e depois os outros aeões, etc., até chegar em Jesus, ok? Então Jesus, para os valentinianos, ele era um aeon, ok? Porque assim, vocês já viram aquela lei é, do, 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 do aquela lei do Carbalion, né? Eu acho que tem aqui, deixa eu ver se está por aqui assim a de dígito, né? A lei da correspondência, né? Então ele, assim como em cima, embaixo. Né? Então há uma sincronicidade a respeito disso.
E as pessoas às vezes não entendem muito bem e confundem os nomes, né? Porque aparecem nomes, né, dos aeões diferentes e tudo. Tá. Isso não é a essência. Isso não é o essencial. O essencial da gnose é os aspectos para a gente entender a questão de Jesus e a questão da salvação. Tá? Porque as pessoas incutiram na cabeça que a salvação é algo do tipo: eu entro numa igreja, tá? Levanto o bracinho e digo: aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e crite, porque basta a fé e a graça. Sola fide, sola graça. Né? Aí a Igreja Católica antes dizia o quê? Que era necessário a fé, mas também necessário as obras. Que a fé também vinha pelas boas obras, pelas boas práticas. Afinal de contas, Jesus havia dito nos evangelhos que iria julgar cada um segundo as suas obras. Ok? E aí, se as pessoas forem por esse caminho, é o caminho da facilidade. Sola fé, sola gratia. O outro é o caminho da dificuldade. Tá? Porque alguém achar que vai ser salvo simplesmente porque diz eu aceito Jesus Salvador e acabou a história, não é verdadeiro. Porque a gente sabe que essas igrejas falam assim, mas chegou lá tem um monte de regra para cumprir, senão vai para o inferno. A Igreja Católica dizia não pelas obras, mas quem é que pratica boas obras todo o tempo? Boas ações? Hum? Então é evidentemente que os gnósticos disseram não, a salvação vem pelo conhecimento, vem pela gnose. Tá? Então é preciso a gente entender bem isso. Porque ser gnóstico, pessoal, não é um negócio do tipo assim, ó, eu sou um desperto, agora eu. Não. A gnose é um processo em que você vai fazer com que o teu espírito fique atento, porque do outro lado, meu amigo, não tem chororô. Depois do desencarne, ou você atravessa as esferas, a abdômen, ou você fica preso. Por quê? Porque ou o teu espírito vai para cima, ascende, ou fica preso. Por quê? Porque se o teu espírito continuar preso ao psiquismo e à carnalidade, ao healer, né? Porque chamavam de healer, depois chamavam, o Paulo chamou de sarx, né? Então, isso é importante a gente entender. Tá? Se vocês ouvirem um som aí, é que aqui tem carro-som fazendo propaganda, eles pensam que todo mundo é surdo na rua, entendeu? Eles passam com aquela e ninguém faz nada. Né? Não sei se na terra de vocês tem esses som, mas aqui, gente, é terrível. Então, os gnósticos diziam, não, não é Jesus que salva ninguém. Quem salva-se é você mesmo. Você é o agente da sua salvação. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre Jesus. Como é que a gente processa todas essas informações, tá, sobre Jesus. Antes, eu vou mostrar aqui algo para vocês. Tá? Porque, por exemplo, quando alguém fala, né, que tudo partiu do uno, né, da mônada, certo? Então veio o pai, depois veio a mãe. Aí surge o quê? O filho, certo? E tem uma figura, ok? Que é muito difícil de identificar, porque ela é chamada de aeon oculto. Mas se você não pegar todo o contexto da gnose, você não consegue identificar quem é essa figura aqui. Então, essa figura vai ser chamada de Espírito Santo, ela vai ser chamada de gnose, de aeon oculto, Espírito da Verdade, Paráclito, tá? Não é um filho, é uma filha, tá? Então, veja, Jesus vai ser chamado de unigênito, autogênesis, Logos, Cristo, Soter, Joshua, ele vai ter vários, tá?
para ele. Na verdade, cada nome desse é um desdobramento de Jesus, ok? Certo? Então, o Bitos vai ser chamado de Propator, Proargue, Espírito Invisível, ok? Ele vai ser chamado de Grande Espírito Invisível, certo? Aqui, ó, Grande Espírito Invisível, tá? A mãe vai ser chamada de Síger, vai ser chamada de Barbelô, de Enóia, Pronóia e até de Graça. Então, eles recebem vários nomes, por quê? Porque eles são desdobramento. Você não vai conseguir entender isso. Vamos lá. Você já fez alguma vez na sua vida desdobramentos? Porque tem gente que faz isso com facilidade, eu nunca consegui. Mas tem gente que faz desdobramento, né? O desdobramento é você fazer uma projeção de você em um outro lugar, em um outro canto. Tá? Então, na verdade, tudo isso aqui é desdobramento dele, do Uno, ok? Ele está em todos esses aeões, porque, gente, assim, mas os nomes são muito engraçados, graça, não sei o quê, inclusive, o Valentim vai identificar esse ser aqui com o Horus, tá? Vocês verão que vai ser identificado com essa figura aqui, tá? Ele é um aeon que, tá? E parece-nos bem prático de entender, porque é o seguinte, vamos lembrar que a tétrade inicial, que está ali no núcleo do pleroma, eles não podem sair de lá, tá? Eles são a deidade estática. Ok? Por quê? Por que, Robson? Porque se eles saírem dali, tudo se desorganiza no cosmos. Então, eles ficam lá. No entanto, ok? Esses seres, eles fazem seus processos de desdobramento, que nós chamamos de emanação. Eles vão emanando outros seres. Tá? Então, Jesus, por exemplo, ele é uma emanação. Só que ele é uma emanação do autogênese, tá? Do autogerado, do filho unigênito, ok? Certo? Aí você diz assim, bem, então quando Jesus esteve aqui na Terra, porque, vejam, Jesus, quem acompanhou Jesus aqui na Terra? Acompanhou Jesus, vocês vão ver que a maioria está... E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, etc. Tá? Jesus foi trazido do deserto pelo Espírito Santo e começou a pregar. Quando ele está para ir embora, ele diz assim, porque disse que tenho que ir, seu coração entristeceu-se, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Ele é o Espírito da verdade. E ele vos ensinará tudo, toda a verdade. Né? Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito. Né? Porque Paráclito quer dizer aquele que está junto, que assiste o outro. Né? Por isso que usa o termo advogado. Né? O consolador. Tá? Então, a palavra, primeiro, a palavra pneuma, no grego, gente, ela é masculina. No hebraico, ruach é feminino. Correto? Entendamos isso. Então, portanto, a raiz dos evangelhos, mesmo escrito em grego, a gente tem que entender que a raiz não é grega, a raiz é mesopotâmica, é daquela região onde Jesus viveu, Palestina, etc. Tá? Então, quando Jesus vai embora, ele diz que vai vir um ser semelhante a ele, um outro parecido comigo. Tá? Então pegaram, e como não é que pneuma seja
Eu falei que é masculino. Não, pneuma é um termo neutro, na verdade. Não é nem. Depende do que vem na frente, ou do que vem à frente, ou do que vem atrás da palavra pneuma, ok? Certo? Então ele diz: eu vou e mais virá um outro semelhante a mim, quer dizer, parecido comigo, que vos conduzirá, tá? Que vos vai. Tá. Bem, aí há várias interpretações. Alguns entendem que o Espírito Santo é um ser pessoal parecido com Jesus. Outros acreditam que talvez Jesus estivesse se referindo a um irmão gêmeo dele, de que ele estaria indo, mas o irmão dele viria e faria o trabalho dele de anotação. Outros entenderam que Jesus estava falando do apóstolo Paulo. Tá? Tem um grupo de gente aí que depende. E outros interpretaram à luz de Kardec de que este consolador era o Espiritismo, a doutrina espírita. Agora imagine, dorma-se com um barulho desse. Tá? Então tudo indica que Jesus estava se referindo a um ente, tá? A um ente que todos os aeões, gente, eram, diríamos assim, eles eram andrógenos, mas o Valentim dizia que eles eram, né, eles tinham as suas contrapartes, ok? Tá? Então nós vamos entender isso. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre Jesus, da teologia, a partir dessa visão, né? Então vamos lá. Diz o que? Vamos dizer o que aqui? Diz aqui, ó. O acontecimento decisivo na história do mundo foi o ministério de Jesus. Ele é a manifestação física do Filho ou Salvador, do Soter, né? Antes da sua vinda, o verdadeiro Deus era desconhecido. Jesus veio para trazer o conhecimento, gnosis, à humanidade sofredora que buscava desesperadamente a Deus pelo conhecimento, os dois elementos que foram separados, isto é, as sementes e os anjos, são unidos. Essa aqui é uma visão, ok? A tradição valentiniana, aqui, olha, é importante isso aqui, tá? Certo? A tradição valentiniana, vou aumentar aqui um pouquinho. A tradição valentiniana, tá, traça uma distinção nítida entre Jesus humano e o Jesus divino. O Jesus humano nasceu como verdadeiro filho de Maria e José. Por dispensação especial, seu corpo é consubstancial com Sofia, a sua semente espiritual. Espera aí, não entendi. Volta aí. Volta. Então, ele fez uma distinção clara entre o Jesus aeônico e o Jesus humano. Ok? Então, nós temos aqui o Joshua enquanto aeon e o Joshua enquanto manifestação física. Ok? Então, é preciso... o Valentim ele fez essa distinção muito clara. O aeon, o Jesus físico, foi conhecido, era de fato filho de Maria e José. No entanto, veio por intermédio, eu já falei isso várias vezes, por intermédio de uma intervenção completamente tecnológica, porque é evidente que se você lê o Evangelho de Lucas, quando você entende que é dito lá, e um Espírito Santo subirá sobre ti. Ele não está falando do Espírito Santo que nós acabamos de falar agora há pouco. Ele está falando de um Espírito Santo. Tá? Subirá sobre ti. Então, o termo já denota uma... Né? E a potência de Hélion te cobrirá, te sombrar-te-á, te fará sombra. Então, aqui tem algo que vai fazer sombra. Ok?
Você tá vendo? Se você olhar aqui, dá para ver que algo faz sombra quando eu estou cobrindo a minha mão, ok? Então, cobrir minha mão fez uma sombra. Então, aquilo que vai subir sobre ti te fará a sombra. Então, há duas ações aí, uma do Espírito Santo e uma do Elion, né? O mais alto. E a potência de Raelion te fará sombra. Tá? Então, a criança que nascer de ti será chamado filho de Deus. Será chamado um Bené Ha-Elohim. Bené Ha-Elohim. Tá? Então, ele será chamado filho de Elohim. Ok? Certo? Bem. Então, nós estamos dentro de uma visão que Valentim está fazendo uma distinção muito clara do Jesus enquanto Aeon e do Jesus enquanto físico. Tá? Jesus era um Aeon. Tá bem aqui, ó. Vou mostrar isso para que vocês entendam como é que é. Deixa eu ver aqui, está aqui. Eu vou aqui fazer aqui, baixar aqui, tá? Aqui, ó. Então vocês vão ver bem aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Jesus é Jesus. Por quê? Porque ele é como se fosse a plenitude de todos os aeões. Eles resolvem fazer, tá, com que eles todos colaboram para o surgimento desse ser aqui. Tá? Todos esses aeões aqui. Ok? Certo? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Ok? Então, vamos lá. Então, ele diz assim, por dispensação, ok? Especial, seu corpo, tá, é consubstancial com Sofia. Seu corpo é consubstancial com Sofia e sua semente espiritual. Então, primeiro, vamos lá. Bem, tu tem dito para nós que Jesus não é a Sofia. Não é de fato. Ele está dizendo que o corpo de Jesus é consubstancial com a da Sofia. E não dizendo que ele é Sofia. Consubstancial quer dizer tem a mesma substância de Sofia. Tá? O credo também fala a respeito disso, dizendo que Jesus é consubstancial ao Pai. Quer dizer, ele tem a mesma substância do Pai. O que o Valentim fala é que ele é consubstancial à Sofia. Por quê? Porque ele, tá, sendo emanação, em última análise, do Aeon Cristo, ele é, tá, consubstancial à Sofia, porque a Sofia é a contraparte do Cristo. Tá? Para outros, a parte de Sofia é outro ser. E quem é consubstancial com Jesus é o Espírito. Então, seria a parte feminina de Jesus, seria o Espírito. Então, por isso que nos evangelhos Jesus vai sempre andar em companhia desse ente que chamam de Espírito, né, que ora se perfigura de pomba, né, ora se perfigura do símbolo do fogo, etc. etc. Tá? Mas aqui Valentim dá clara de que a contraparte dele é a Sofia. Tá? Quando ele tinha 30 anos, foi até o João Batista para ser batizado. Assim que ele desceu a água, o divino Salvador, conhecido como o Espírito do Pensamento do Pai, tá, desceu sobre ele em forma de pomba. Tá? Certo? Que é exatamente os evangelhos vão chamar de Espírito Santo. Conhecido como Espírito do Pensamento do Pai, desceu sob forma de pomba. Este é o verdadeiro nascimento virginal, a ressurreição dentre os mortos, pois ele renasceu do Espírito virginal. Então, o que ele está dizendo? Que foi ali, naquele momento,
não cerimonial, mas naquele momento Jesus, tá, é impactado pelo espírito virginal, o espírito do pensamento do Pai. Alguns dizem que quem é aquele espírito que desce sobre Jesus? É a Barbelô. Tá? É a Barbelô, é a mãe. O pai fala, este é meu filho amado e tal. Aí a mãe desce sobre e pousa sobre o ombro dele. Né? Então vem aqui o espírito, a mãe, o pai e o filho. Ok? Certo? Tá entendendo? Então ele tem um corpo consubstancial ao de Sofia, que está lá onde? No Ogdoad, no oitavo céu, porque ela não voltou para o pleroma. Então não é difícil de entender, pessoal. É uma questão de exercício de pensamento e de iluminação, é evidente. Porque uma pessoa carnal não entende nem o que está na Bíblia, que dirá a gnose. Né? Então, as pessoas ficam inventando história. Né? Porque Jesus é a Sofia. Não, Jesus não é a Sofia, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com Sofia. Sofia é uma figura, Jesus é outra. Não misturem as coisas. Depois da ressurreição, não. O que o Valentim está falando aqui é que quando ele foi batizado, este é o verdadeiro nascimento virginal. É ali que ele nasce, na verdade. Tá? Ele chama de ressurreição dentre os mortos. Jesus já começou a sua ressurreição naquele dia. Tá? Então, muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou fazendo vídeos, assim, alguns vídeos pequenos para ajudar melhor as pessoas. Tá? Jesus ensinou publicamente por meio de parábolas, enigmas, mas os seus discípulos, a seu discípulo mais próximo, ele revelou toda a verdade sobre a queda de Sofia e a vindoura restauração da plenitude. Então, haverá um momento da restauração de todas as coisas. Né? Segundo a tradição valentiniana, Maria Madalena foi um membro importante desse círculo íntimo. Ela é vista como a imagem de Sofia inferior, como a imagem da Sofia caída, da Sofia escura. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Ok? Vamos pegar aqui. Vamos. Opa! Exatamente. Aqui, ó. Olha aqui. Ó. Vocês verão aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Tem duas aqui, ó. Aqui está a Sofia luminosa, que está lá no Ogdoad, que está no oitavo céu, e a Sofia escura, a Arcamote, aquela que caiu, tá? Que desceu, que se tornou matéria. Tá? Então, quem vai simbolizar a Sofia caída é exatamente a Maria de Magdala. Tá? Então, você já está entendendo aí. Né? É vista como a imagem da Sofia inferior e descrita como a consorte de Jesus no Evangelho de Filipe. Então, no Evangelho de Filipe, Maria Madalena, ela é caracterizada como a esposa de Jesus. Mas dizer que Jesus foi esposo de Maria Madalena, então a igreja está errada, porque como é que padre não casa? É por isso mesmo que eles nunca reconheceram essa situação. E por isso que até hoje os membros, diremos assim, da linhagem de Jesus foram ocultos ao longo do tempo, porque evidentemente que de um lado os judeus não queriam que se perpetuasse essa linhagem, de outro Roma não queria perder o poder. Então se juntaram, bora descobrir aonde estão esse pessoal. Só que hoje existem muitas histórias, né, sobre a linhagem do Santo Graal. Então a gente aqui não vai entrar nesse tema porque ele é complexo. Tá? E aí nós só sabemos que, por exemplo,
ela foi, por exemplo, a Madalena vai embora para a França, né? Depois de um certo tempo ela vai para lá. E parece-me que lá ela tem, segundo informações, dois filhos, um menino e uma menina, ok? Mas nós não vamos entrar nessa agora, porque senão a gente vai ficar preso nesse tema, ok? Então, o divino Jesus experimentou todas as emoções do ser humano, incluindo tristeza, medo e confusão no jardim do Getsêmani. Contudo, apenas o Jesus humano sofreu a dor e morreu na cruz. Seu aspecto divino transcende ao sofrimento físico e à morte. Quando seu corpo físico morreu, seu corpo espiritual incorpóreo surgiu dele. Ok? Após a crucificação, os valentinianos acreditam que Jesus continuou a aparecer aos seus discípulos durante 18 meses e não 40 dias, relatado no Atos dos Apóstolos. Durante este período, ele instruiu os discípulos claramente sobre o Pai. Mesmo depois de sua ascensão, ele continuou a aparecer em visões para pessoas, principalmente Paulo e Valentim. Então, ok? Então, o que se tem de Jesus? Se tem de Jesus exatamente essa visão que o Valentim tinha. Tá? A diferença entre o aeon, Jesus, no pleroma, e o aeon físico, Jesus, que tem um corpo consubstancial ao de Sofia. Ok? Então, Valentim dizia isso. No entanto, a contraparte de Jesus, certo? Estava aqui na Terra. E ele precisava restaurar essa pessoa. Tá? Há muita controvérsia a respeito da relação de Jesus com a figura de Maria de Magdala. Mas ela foi um eixo central. Tanto é que, durante muito tempo, a Santa Sofia, na verdade, era o retrato de Madalena. Tá? E ela foi uma verdadeira discípula apóstola e não se nega o destaque dela mesmo nos evangelhos chamados canônicos, ok? Tá? Então, mas a gente vai continuar abordando esses assuntos nos próximos vídeos. Forte abraço.